Esses dias que eu fiquei sem gravar vídeo no canal, consegui ler muito mais mensagens no Instagram. E aí uma das coisas que eu vi repetindo, por incrível que pareça, porque na verdade, né, tá tão velho esse vídeo, mas enfim, algumas pessoas, 2, 3, 5 pessoas, isso das que eu vou clicando, né, me perguntaram o que que eu achava da opinião dos Barces, né, que inclusive é como é retratado no vídeo, mas da equipe da GF, o que que eles achavam sobre os fundos imobiliários. E eu não sou muito de fazer react, né, mas através desses pedidos que estavam aparecendo ali no direct, talvez seja porque também o direct já tava meio velho, né, não consigo ver todas as mensagens mais. Eu lembro que eu orava pedindo para que Deus mandasse mais pessoas interagindo comigo e hoje eu não consigo. Deus abençoa tanto que eu não consigo responder a todos. Eu peço perdão para vocês, viu? De verdade, eu não consigo responder todo mundo. Mas em honra a essas pessoas que mandaram lá, inclusive para conseguir ensinar algumas coisas a vocês, que acredito que será muito interessante, a gente vai fazer o react desse vídeo aqui, beleza? Então, se você quiser acompanhar o vídeo, é um podcast que eles fizeram lá com os irmãos Dias, e inclusive isso aqui é só um corte mesmo, um cortezinho de 6 minutos, a gente vai assistir o vídeo e eu vou ficar pausando o vídeo para poder ir falando para vocês, na minha opinião, a respeito disso. Lembrando que, ó, isso aqui eu quero deixar bem claro, tá? Esse vídeo aqui não é para dizer se alguém está certo ou errado, se alguma ideologia está certo ou errado, porque na verdade isso não existe dentro do mundo dos investimentos. Dentro do mundo dos investimentos, o que se existe é método de alocação e cada um pode preferir o que você quer de método de alocação. Não é porque está certo ou errado, mas sim por perfil de investidor. Perfil de investidor. Então, às vezes, o investidor A discorda do investidor B em classes de ativos, mas não é porque o investidor A está mais certo do que o investidor B, ou o investidor B está mais certo do que o investidor A. Na verdade, é só porque eles têm perfis de investimentos diferentes. E aí, isso vai se retratar na sua carteira. Não tem como você exigir de uma senhorinha de 65 anos, que ralou a vida inteira para conquistar um dinheiro, ter o mesmo apetite de risco que uma pessoa de 18 anos, que já tem muito dinheiro, por exemplo, e que tem fontes de rendas que são praticamente inesgotáveis. Então, você percebe que um vai correr e vai ser muito mais adepto a risco do que o outro. Não tem como a gente comparar a carteira de investimento dessas duas pessoas, entende? Então, só para deixar esse disclaimer aqui, porque eu vou dar a minha opinião, e minha opinião vai ser muito mais sobre o meu perfil de investidor, né? Então, eu vou falar sobre o Kraken, que é o meu método de alocação, e eu vou atribuir todas as minhas opiniões sobre as minhas experiências, que são poucas dentro do mercado de investimento. Eu tenho que ser sincero com vocês. Apesar de ter muito conhecimento teórico, pô, eu sou um menino de 28 anos, né? 28 eu vou fazer, 29 agora em maio. Então como é que eu vou me comparar ao Warren Buffett? Não tem como eu me comparar, eu tenho que comer muito sal ainda, né, na carne para poder me comparar ao Warren Buffett. Vamos ver se eu consigo chegar lá com 90 anos, com o brilhantismo que o Warren Buffett tem. Como que eu vou me comparar ao... Não tem como, os caras têm mais experiência do que eu. Mas o que eu posso fazer é apontar pontos de opiniões contrárias, para poder a gente desenvolver aqui uma discussão. Não para achar quem tá certo ou errado, mas sim pra gente conseguir evoluir o pensamento crítico de todo o cenário de investidores, né? Porque vocês estão aqui, tem investidor que gosta mais de fundo imobiliário, tem investidor que gosta mais de ação, tem investidor que é 100% Bitcoin, tem investidor que só investe em ETF, e aí sempre vai ter esses encrenquinhas, né? Que eu quero que vocês parem de entender isso como encrenquinhas, mas que você consiga entender o potencial de cada uma das classes de investimento. Não que uma é melhor do que a outra, mas que elas se complementam. Não tem como falar que o atacante é melhor que o goleiro. Você percebe que não tem jeito? Não tem como a gente falar que o meio de campo é melhor do que o lateral. Não tem jeito, porque um depende do outro. E cada um tem uma função diferente. Dá pra gente comparar goleiro com goleiro. Ah, esse goleiro é melhor que aquele goleiro. Ah, esse atacante é melhor que esse outro atacante. Aí o negócio começa a ficar certo. Mas vamos lá. Eu fiz esse disclaimer, né? Porque como eu vou falar de opiniões de outras pessoas, coisas que eu não gosto de fazer, eu quero deixar bem claro que não tem nada contra as pessoas. Eu vou só dar minha opinião mesmo, tá? Beleza? Eu vou assistir acelerado aqui, pelo menos no 1.5 vezes, porque senão vai demorar demais aqui. Agora, quero fazer uma pergunta pra vocês um pouco polêmica. Fundos imobiliários, Felipe Luiz, vocês acham que é uma boa forma do investidor conseguir obter renda mensal? E se vocês investem na carteira pessoal de vocês em fundos imobiliários? Não investimos. Não. Não investimos. No fundo, eu acho que assim, eu não acho que é importante a gente vir aqui e falar só mal de fundo de investimento. Eu acho que o fundo de investimento imobiliário, os FIIs, eles têm um benefício muito... Um benefício não, eu diria que para muita gente que está entrando no mercado de renda variável, pode ser um primeiro passo interessante. Eu vejo muito o FII, às vezes, como aquela ponte entre a renda fixa e as ações, né? O cara vai entrar naquela piscina gelada e ele coloca o pezinho. Ele coloca o antes da pezinho fria, e tal, exatamente. Então, o FII... Isso aqui é uma baita verdade. E não é nem por conta do risco dele, tá? Mas é pela facilidade de compreensão de como funciona um fundo de investimento imobiliário. O que é muito fácil eu explicar pra você, principalmente pro cenário brasileiro, que a galera gosta muito de imóveis, de aluguel, pra aposentadoria, que o plano de vida, né, dos meus pais, dos meus avós, era tentar conseguir construir 2, 3, 4 casinhas pra poder viver de aluguel. Então é muito fácil eu
eu explicar para essas pessoas, é muito fácil você conseguir aprender sozinho, talvez, se você quer aprender sozinho. É muito mais fácil você aprender como que funciona o modelo de negócio de um fundo de investimento imobiliário do que de uma ação, que vai ter balancete, que vai ter DRE, não que o fundo imobiliário não tenha, mas é muito mais simples de ler. É porque a maior parte das pessoas também que investem em fundo imobiliário nem lê, né? É os caras que investem meia boca. Mas é muito mais fácil você entender como funciona o mecanismo. É basicamente imóveis por aluguel, só que numa proporção muito maior, né? Então, realmente, concordo com eles aqui. Os fundos imobiliários, eles são uma ponte do investidor de renda fixa para o investidor de renda variável, porque o fundo imobiliário, ele é um investimento de renda variável. E aí, como varia a possibilidade desse rendimento, pode ser sim que, por ser mais fácil de entender, a galera prefira mais. Isso foi, inclusive, algo que eu notei, por isso que hoje existe o método 2 em 1. Você percebe que eu nunca soltei na minha vida um curso só de ações. Você já viu um curso só de ações do Léo? Um curso só de ETFs do Léo? Um curso só de cripto do Léo? Você já viu? Não tem. O único curso separado que tem da mentoria, que é o curso completo, que é o crack inteiro, renda fixa, fundo imobiliário e outros real estate, né? Eu falo sobre rates também, ação brasileira, criptoativo, exterior, opções. Dentro da mentoria tem tudo. E o único curso que eu tirei, né? A única letrinha do crack que eu tirei para poder ensinar separado foram fundos imobiliários. Porque os fundos imobiliários são muito atrativos aqui no Brasil e a galera gosta demais. Quando eu comecei a dar as aulas de mentoria, ela, nossa, Léo, mas o jeito que você explica fundo imobiliário é top demais. Deveria fazer um curso para quem tá querendo começar, não tem condição de pagar a mentoria. E eu lembro que depois que eu soltei o método 2 de 1, que é o meu modelo de investimentos em fundos imobiliários, a galera gostou pra caramba mesmo. E eu vejo que é uma cultura brasileira investir em imóveis. É uma cultura brasileira, né? Então eu concordo com eles nesse ponto. Pode ter esse papel e eu acho que é louvável até. Agora sim, a gente estava falando agora há pouco sobre setores que a gente não gosta. O setor imobiliário é um dos setores que a gente não investe. Seria até um pouco incoerente da nossa parte falar, poxa, a gente não investe em ações ligadas ao setor imobiliário, mas fundos imobiliários são uma maravilha. Então, assim, existem algumas razões que mostram pra gente que as ações acabam sendo uma alternativa mais interessante. Aí, ponto, calma aí. Espero que isso aqui é uma afirmação crítica, né? As ações acabam sendo mais interessantes. É porque isso é uma afirmação crítica devido ao cenário que ela está sendo distribuída, né? Aqui a gente tá pegando um corte, a gente não sabe o que ele falou antes, mas isso não é uma verdade, né? As ações acabam sendo... Não é bem uma verdade isso aí, né? Não tem como a gente afirmar isso. Até porque depende do cenário de cada um. Mas aí você percebe que já tem um detalhe aqui da turma da GF, que não tem como eu falar que é errado, não tem como ninguém nesse planeta falar que é errado. Não tem como. Os caras não gostam de investir em construtora, não gostam de investir em imóveis em geral. Você percebe isso? Então é um DNA deles. Eu não gosto de imóveis. Acabou. Se imóvel render 1000%, e a minha Clabin, que eles gostam pra caramba, render só 10%, tô nem aí. Eu não gosto de imóvel. Não quero estudar imóvel, não gosto. Então, você percebe que isso é sobre perfil de investidor? Perfil de investidor. Ah, por que o Barsi não gosta, os Barsis não gostam de imóveis? Quer dizer que eu também não posso gostar? Quer dizer que isso é uma verdade absoluta? Não. Inclusive, vou te mostrar alguns pontos aqui que vão contrário a essa opinião aqui, tá? É só um perfil de investidor. Por exemplo, eu não gosto de varejo. Eu não gosto de varejo. Eu nunca vou soltar a frase, eu nunca investirei em varejo, né? Que normalmente os maximalistas, uma vez tiver alguma oportunidade imensa, eu vou investir também. Mas em geral, eu não gasto muito tempo estudando sobre varejo. Mas percebe que é sobre perfil de investidor. E aí, vamos continuar aqui com o ponto que ele falou, e agora eu quero que você preste atenção naquela frase que ele soltou, tá? As ações costumam ser melhores, né? As ações, deixa eu até voltar aqui para não ser palavra de minha boca. Mostram pra gente que as ações acabam sendo uma alternativa mais interessante. E voltando aqui naquilo que a gente está falando do custo de oportunidade. Dificilmente a gente analisa uma alternativa isoladamente. Então, você está sempre comparando algo com outra coisa. Fundo imobiliário, eu estou comparando com ações. Magazine Luiza, eu estou comparando com uma Transmissão Paulista, ou com uma Taurus, ou com uma Petrobras. Então, o fundo imobiliário, ele pode te dar aquela falsa sensação de que porque você está recebendo dividendos todos os meses, que você está fazendo um investimento fantástico. Eu, particularmente, eu não gosto de FIIs por alguns motivos. Aí, antes dele falar os motivos dele, eu sei que você, como investidor, você sempre vai querer investir naquilo que é melhor, não é verdade? E aí, falando assim, de verdade, do fundo do coração mesmo, você vai sempre querer investir naquilo que rende mais. Porque, em tese, se rende mais, meu patrimônio multiplica mais rápido. Então, o que todo menino de 18 anos, de 20 anos, de 25, talvez você de 30 que está começando a investir, vai pensar, pô, se eu tenho 30 anos, eu tenho tempo ainda para aposentar. Não faz sentido eu investir em fundo imobiliário, né? Porque se eu investir em fundo imobiliário, eu vou ter menos rentabilidade. E aí as ações vão me render mais, por isso eu vou investir só em ações. 100% da minha carteira vai ser ações. Inclusive, foi desse mesmo pensamento que surgiu aquele pensamento dos bitcoiners. Ah, por que eu vou investir em ação
Por que eu vou investir em SP500 se eu posso investir em Bitcoin? E o retorno médio dos últimos anos de Bitcoin foi cerca de 90% anual. Então por que eu vou investir em ações? Por que eu vou investir em fundos imobiliários? Por que eu vou deixar em renda fixa? Eu vou deixar 100% em Bitcoin. Você percebe que são ideias maximalistas, que às vezes elas não são bem estatisticamente comprovadas? Elas podem ser empiricamente comprovadas, mas estatisticamente comprovadas não. Porque uma coisa e na medicina a gente sempre tem, quem não sabe, sou médico, a gente sempre tem estatísticas empíricas, são aquelas que eu testo e dá certo, e aí testo na prática, e eu tenho estatísticas de média, estudos gigantescos, meta-análise de alta comprovação científica. Inclusive isso existe dentro do mercado financeiro também. Não é só na medicina que existe isso, né? Que a gente tá falando de saúde, aqui a gente tá falando de saúde financeira também. Então, quando eu faço, por exemplo, tá? Só onde eu quero chegar com isso? Se eu monto a minha carteira Léo e com o meu método de alocação Kraken, eu vou muito bem sucedido e eu consigo criar uma carteira vencedora, assim como o Luiz Barsi conseguiu, só com ações perenes e tal, o modelo de investimento dele, assim ele conseguiu construir, né, o império dele, a marca dele, o nome dele, que inclusive é admirável, né, o meu sonho um dia é ter o patrimônio que o Luiz Barsi conseguiu conquistar. Mas perceba, isso é uma comprovação empírica, deu certo com o Barsi. Será que se outras pessoas aplicar a mesma estratégia do Barsizão, vai chegar ao mesmo ponto? Vai chegar no mesmo resultado? Porque o que a gente quer de verdade é alguma coisa comprovada estatisticamente, não empiricamente, que dê certo sempre. Pro Joãozinho aplicar, o Joãozinho que não tem o mesmo conhecimento do Barsi, aplicar e conseguir chegar num resultado muito parecido do Barsi. Pra Mariazinha que não tem tempo, que trabalha 8, 9, 10 horas por dia, aplicar o mesmo método e conseguir chegar no mesmo resultado. Então você perceba que não é tão preto no branco assim, né? Não é tão preto no branco assim. E sobre as comparações, realmente, eu sei que você vai querer comparar fundo imobiliário com ação. E não tá errado, tem que comparar, porque existe mesmo essa palavra chamada custo de oportunidade. Se eu invisto R$10 em MXRF11, eu tô deixando de investir R$10 em Itaúsa, eu tô deixando de investir R$10 em Klabin, eu tô deixando de investir R$10. Então você percebe que o seu dinheiro ele tem um custo de oportunidade, eu preciso alocar muito bem ele. Então você tem que sim, esses R$10 meu merece ir para fundo imobiliário ou para ação? Tem que ter isso. Só que não é só assim, vou comparar sempre assim. Existe um modelo de carteira que já foi criado e que estatisticamente, globalmente é comprovado. Não é só nos Estados Unidos, não é só no Brasil, não é só na Ásia, não é só lá na Oceania, não, é globalmente comprovado que dá certo para todo mundo que aplicar. Vamos lá, gente, eu vou começar a apresentar os estudos depois, mas é porque ainda não chegou a hora. Por exemplo, o que a gente estava falando de Taurus, de ir na planta, visitar, conhecer. Será que quem tem um fundo imobiliário vai conhecer os imóveis? Vai ler o contrato? Tem 20 ativos às vezes, não dá. Vários estados, várias cidades. Mas será que não deveria? Eu acho que talvez assim, você como investidor, você tem que fazer a lição de casa. Às vezes você chega num shopping que tá meio vazio, meio cheio. Eu vi de shopping center, exatamente. Vou no shopping, vou ver como é que tá o estacionamento. O Baroni veio aqui, ele falou que ele vai, quer conhecer os gestores. Ele trabalha, vai, mas pro cara que é curtir. Isso aqui, na verdade, é um pouco de idealismo. Inclusive eu, Léo, como investidor e como uma pessoa que grava vídeo sobre isso, dá aula sobre isso, eu gostaria muito de poder visitar as empresas, gostaria muito de poder visitar os galpões dos meus fundos imobiliários, eu gostaria muito de visitar os bancos e as administradoras que fundam os ETFs em que eu invisto, só que isso é um pouco de idealismo, cara. Imagina, essa equipe altamente especializada que visita plantas de empresas, não representa você, que é um investidor pequeno, não representa você, porque os caras são investidores grandes. Para ter esse tipo de disponibilidade, os caras têm cadeira em conselho. A Luiz Barsi tem cadeira em conselho. É totalmente diferente de você que tem 10 cotas, 100 cotas. Você entende a proporção, o diferencial? Então, não acho justo uma pessoa fazer esse tipo de comparação num ponto de que, você, já que vai investir em fundo imobiliário, tem que visitar todos os imóveis. Não, você não precisa disso. Você não precisa disso. O gestor tá lá para fazer isso por você. E aí, o que você precisa fazer é ler os relatórios que o gestor te entrega. É acompanhar o fundo imobiliário da forma que o investidor tem que acompanhar. Se você for lá fazer as vistorias dos imóveis, for lá ver, esse imóvel aqui tem 12 metros de pé direito, esse imóvel aqui tem 4 locas para poder entrar aí os caminhão e receber a ponto de distribuição legal, esse imóvel aqui ele fica na esquina. Se você for fazer isso, na verdade, você está fazendo o trabalho de um gestor, e aí talvez seja mais vantajoso você realmente fazer o serviço de um gestor, e não de um investidor e um fundo que tem um gestor, entende? Da mesma forma, você que é investidor pequeno, tá? Você que não tem cadeira de conselho, você que não investe milhões e milhões e milhões e milhões em uma única empresa, que não tem posições grandes como o Luiz Barsi tem, que o pessoal tem lá também, talvez você não vai conseguir visitar assim tão frequentemente as plantas da Klabin, não vai conseguir visitar tão frequentemente as plantas da Taurus, e inclusive foi muito bom que ele citou Taurus, né? Foi muito bom que ele citou Taurus, porque realmente a gente nunca vai acertar 100% das vezes. O Barsi não vai acertar 100% das vezes, o Warren Buffett não vai acertar 100% das vezes, o Peter Lynch não acerta 100% das vezes, eu não acerto 100% das vezes, ninguém acerta 100% das vezes. O único que acerta 100% das vezes é Deus.
e nós ainda duvidamos dele. Então perceba, ninguém acerta 100% das vezes. E foi muito bom ele ter citado Taurus, porque mesmo visitando a planta da Taurus, mesmo tendo grande investimento em Taurus, mesmo tendo capacidade de informações e capacidade de conseguir, né, mais networking lá com aquele pessoal da Taurus, que nós, você não conseguiríamos convocar, por exemplo, o Luiz Barsi, ele consegue com muito mais facilidade, talvez entrevistar alguém, a Luiz Barsi, talvez entrevistar alguém da Taurus com mais facilidade do que eu, do que você, porque eles têm mais acesso. E mesmo assim, Taurus caiu, vamos até ver aqui quantos que caiu. Aqui tem 3 anos esse vídeo, né? 3 anos de vídeo. Vamos ver aqui, ó. Nos últimos 3 anos, tá? Vou pegar aqui, nós estamos em 2026. Então, 2025, 2024, 2023. Então, vamos pegar aqui em março, abril, né, de 2023, ó. Caiu 65%, mesmo visitando as plantas, percebe? Não caia nessa de, não, pra você investir em fundos imobiliários, pra você investir em ação, você tem que visitar. Não, não, não. A tarefa de casa do investidor não é você ficar gerenciando o trabalho dos administradores. Não é isso. Você tem que sim que ver se a administração tanto das empresas quanto da gestão do fundo imobiliário ou do ETF está fazendo jus àquilo que ele está prometendo. Tem que cobrar resultado sim. Só que você não precisa ficar visitando o imóvel. Você não precisa ficar visitando a planta da empresa. Calma, calma. Não é bem assim. Não tem essa necessidade. Eu até queria perguntar pra vocês o seguinte: o Barsi investe em imóveis como questão de investimento? Já investiu, por isso que ele disse que hoje nunca mais. Se arrepende? É aquele monte de inquilino que dá problema. Exatamente. Inquilino que derruba derruba tudo, quebra tudo, né? Depois eu vou pagar. Ó, o Luiz Barsi já investiu em imóvel e não gostou. Então, criou um perfil, uma cultura de investimento, né? E talvez seja daí que vem a cultura do AGF também, né? Quando algo é comprovado dentro da sua família, mesmo que empiricamente isso meio que passa de geração em geração, né? Não é bem um trauma, mas é uma experiência negativa, né? Tem sua casa própria. É só dor de cabeça. Veja, completando o raciocínio aí do Felipe sobre fundo imobiliário. Eu acho que é uma boa opção para quem quer diversificar, para quem não quer ter todo o seu dinheiro imobilizado em apenas 1 ou 2 imóveis, né? Bom, quero ter aqui um fundo, essa gestão, quem vai fazer é um gestor que é muito mais qualificado do que eu. Profissional. É um cara profissional que vai identificar as oportunidades, tem as informações do qual eu não disponho. Se esse é o pensamento, eu acho legal. Por outro lado, você tem também uma questão que é a seguinte: não podemos esquecer que fundo imobiliário é renda variável. Entretanto, é uma rentabilidade de renda fixa. Se for para você correr risco de renda variável, na minha opinião, é muito mais vantajoso você se expor a um potencial de valorização. Calma, maior pessoal, das não é pra ações. pôr a sua reserva de fundo imobiliário, Pois porque é, essa pessoa escuta isso, existe ela fala, isso. tem mais uma rentabilidade, acaba indo pro fundo imobiliário. Exatamente. É renda variável, tem que tomar um pouco de cuidado nisso, né? Exatamente. Então, na minha opinião, é um produto de renda variável com rentabilidade de renda fixa. Você corre o mesmo risco da renda variável, com potencial muito menor do que nas ações. Ações são Agora, Essa frase é... Ai, doída. Doeu o peito aqui. É doída essa frase. Porque é mais uma frase construída e eu vejo muita gente repetindo ela. Então, a notoriedade da Luiz Barsi, que já aprendi muito com ela sobre ações também, com o Barsi sobre ações também, isso dá um peso na voz e nas palavras deles que ecoa, né? Ecoa mesmo. E, às vezes, uma frase dita, e uma frase de efeito como essa, ela vai ecoar talvez até para ouvidos que não deveriam. Porque dizer que os fundos imobiliários têm risco de renda variável e retorno de renda fixa é um pouco contraditório. Principalmente quando a gente, no caso aqui, ele fez uma comparação de renda variável como se a renda variável, e aí depois ela complementa, né, que na renda variável faz muito mais sentido eu correr o risco das ações, porque as ações vão ter um retorno muito mais alto do que o dos fundos imobiliários. Não dá para você comparar risco de fundo imobiliário com risco de ação. Não dá. E fazer essa comparação é mais um erro, como que eu posso dizer, né? Um erro conceitual. É um erro estratégico, talvez estrategicamente pensado. Ela sabe. Ela provavelmente sabe disso. Renda fixa não é zero risco. Renda fixa não é zero risco. Olha o que aconteceu com o Banco Master. Olha o que aconteceu com vários bancos neste ano. Olha o que acontece com empresas que emitem debêntures. Ou você acha que debênture não é renda fixa? Ou você acha que você que tem 1, 2, 3, 5 milhões, você vai ser garantido pelo FGC o resto da sua vida? Não vai não, calabreso. Você vai ter que correr risco de renda fixa. O risco de renda fixa é o risco de crédito. Teve gente aí que tava com CRI de Pão de Açúcar. Teve gente aí que tava com créditos e debêntures emitidos pela Raizen. E aí, como que fica esse risco? Será que realmente não existe risco de renda fixa? Porque se a gente for estratificar risco de renda fixa da maneira correta, o que a gente tem que fazer? A gente pega a taxa livre de risco conceitualmente definida por Markowitz, que é a taxa básica de juros do país. Então lá nos Estados Unidos vai ser 4,5, 4,2, que agora está. Aqui no Brasil vai ser o 14,75, que é a Selic agora. Essa é a taxa livre de risco. Essa é a livre de risco conceitualmente falando, porque teoricamente, de maneira conceitual mesmo, se for pegar livro, bibliografia, nem isso é livre de risco. Olha o que aconteceu na Argentina. A taxa livre de risco lá na Argentina
é a taxa básica de juros do país. Mas o país deu calote no Tesouro. Ou seja, pode acontecer calote no Tesouro Direto do Brasil? Pode acontecer também. Pode acontecer. Vai acontecer? Pouco provável. É muito pouco provável. Por isso que a gente fala que a taxa livre de risco é zero risco. Porque qual que é o risco que tem do governo não te pagar? Qualquer coisa é só ele imprimir, apertar um botão, imprimir dinheiro e te pagar. Então essa é a taxa livre de risco. 14,75, Selicão, pós-fixado e tal. Só que, cara, se você pega qualquer IPCA+, você já tem marcação ao mercado, tem risco. Pô, renda no Tesouro... Ó, eu vou pegar do Tesouro Direto, que teoricamente risco soberano do governo. Você investe lá no Tesouro Renda Mais 2065, IPCA+, 7 lá que tava, que eu falei pra vocês várias vezes. Provavelmente agora quem investiu tá ganhando uns 20, 30%. Pô, a volatilidade daquele trem é igual ao Bitcoin, cara. Renda fixa, com volatilidade maior do que o Ibovespa, inclusive. Faz sentido a gente fazer essa comparação? Essa comparação não faz sentido, não dá. Debênture de Raizen tem o mesmo risco de Tesouro Selic? Tem o mesmo risco de CDB do banco BTG? Não tem. Então você percebe que tem estratificação de risco na renda fixa. Existem empresas, por exemplo, Taesa 11. Taesa 11 é muito mais seguro do que a debênture da Raizen, que é a renda fixa. O fundo imobiliário, o HGLG, é muito mais seguro, se a gente for falar realmente de segurança, do que qualquer tipo de crédito privado de uma empresa que não tem tanto fluxo de caixa assim. E aí percebe, eu nem usei palavra debênture, né? Mas qualquer tipo de crédito que a empresa não tem tanto fluxo de caixa, o fundo imobiliário ganha de segurança. Um bom fundo imobiliário. Então perceba que não faz sentido. Tem produtos dentro da renda variável que é menos arriscado do que produtos da renda fixa. Tanto de gente que caiu em crédito da Ambipar não vai receber. Calote, é crédito, né? Risco de crédito. Se lascou. E aí o cara que estava investindo lá em algum fundo imobiliário se lascou? O cara que estava investindo em ações se lascou? Então perceba que é óbvio que quando a gente vai comparar estruturalmente a renda fixa, ela tem menos risco do que a renda variável. Afinal, a renda fixa, fixo de valor inicial é só no pós-fixado. No pré e no híbrido, não tem valor inicial congelado, né? Tem volatilidade. Mas se você leva até o vencimento, você tem previsibilidade do que vai receber se nada der errado. Mas pode dar algo errado, percebe? Do mesmo jeito que o fundo imobiliário pode ir mal, do mesmo jeito que a ação pode ir mal. Então não dá pra fazer esse tipo de comparação. E aí quando a gente compara fundo imobiliário e ação, porque agora a gente tem que ser justo. Primeiro que não dá pra fazer esse tipo de comparação, né? Agora, comparando de maneira justa, não faz sentido comparar o risco de fundos imobiliários com o risco de ação e falar que eles são iguais. Porque é o que dá a entender, eu vou até colocar aqui repetido pra vocês, tá? Pelo menos pode ser um problema de interpretação meu. Tem que tomar um pouco de cuidado nisso, né? Exatamente. Então, na minha opinião, é um produto de renda variável com rentabilidade de renda fixa. Você corre o mesmo risco da renda variável, com potencial muito menor do que nas ações. Ações são Ó, você corre o mesmo risco da renda variável, só que com menos potencial que as ações. Então, teoricamente, a renda variável é como se fosse as ações, entende? É como se tivesse englobado dentro da renda variável as ações. E aí, se você comparar que os fundos imobiliários estão correndo o mesmo risco que as ações, não faz sentido. Eu posso te provar isso. Ó, vamos pegar alguns pontos aqui, tá? Vamos pegar alguns pontos aqui. Primeiro ponto, eu vou pegar um relatório que você pode baixar, tá? É só você digitar HFOF, que é um fundo imobiliário, que ele é um fundo imobiliário de fundos imobiliários. Eu nem gosto desse tipo de classe de fundo imobiliário, dessa tipologia de fundo imobiliário, mas eles produzem um relatório muito legal, porque como ele é um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários, ele faz esse estudo do que tá rendendo, né, os seus pares, as suas comparações, os índices em geral. E no relatório de fevereiro de 2026, ó, eles fizeram a comparação, e aqui a gente tem a volatilidade, que é o balançar dos ativos, né, tá R$10, cai para 3, sobe para 15, sobe... Esse balançar dos ativos, a gente consegue ver a volatilidade anual, que é o que a gente basicamente considera como risco, não é risco atribuído, né, mas é a possibilidade de risco do ativo, e o retorno entregado, atribuído. Percebe onde que tá o IFIX, que é a média dos fundos imobiliários, e onde que tá o IBOV, que é a média das ações. Olha que doideira. Parece que só esse gráfico já desmonta toda aquela narrativa de os fundos imobiliários têm o mesmo risco que as ações e tem um retorno menor. Porque, realmente, se essa afirmação for verdade, é igual Paulo diz, né? Se a ressurreição de Cristo for mentira, em vão é a fé cristã. Se eu te ensino sobre fundo imobiliário, mas existe essa frase e ela é verdade, os fundos imobiliários tem o mesmo risco da renda variável, que teoricamente aqui engloba as ações, mas tem um rendimento muito mais baixo do que as ações, por que eu vou investir em fundo imobiliário, não é verdade? Em vão é a ideologia de investir em fundos imobiliários, independente de qual seja o motivo, que a gente nem chegou nisso ainda, mas se eu tenho mais risco e menos rentabilidade, não faz sentido nenhum. E aqui a gente prova o contrário, olha a volatilidade do IFIX desde 2011 até 2026. Volatilidade do IFIX, tá? 6%, enquanto o IBOV 24%. 7%, enquanto o IBOV 21%. 6%, enquanto o IBOV 20%. Percebe que de 2011 até 2020, que foi a pandemia aqui, né? Percebe que a volatilidade do IBOV ficou muito próxima a 20, muito próxima a 20, ó. Teve 2 anos que a volatilidade foi menor que 20, mas tivemos todos os outros anos com a volatilidade bem maior do que 20. E no IFIX ficou entre 4 e 7, tá vendo? Não tem como dizer que a volatilidade é a mesma, que o risco atribuído é o mesmo. Não tem como, não tem jeito. Agora, na pandemia, pô, vamos pegar um momento de estresse, onde tudo tá caindo. Vamos ver quanto que os fundos imobiliários caem na média e quanto que as ações caem na média? Pô, as ações caem 45% na média. E o
IFIX caiu 20% na média. Então percebe, a volatilidade, o risco dos fundos imobiliários, ele é comprovadamente, sem nenhum tipo de dúvida, menor do que a das ações. Não tem como, tá? É risco de renda variável? É risco de renda variável, que ele está na renda variável. E o risco da renda variável é variar a renda atribuída do ativo. É neste mês o aluguel ser 1.000, no mês que vem o aluguel ser 1.200 ou 800. A renda é variável. Então a volatilidade do papel se atribui a essa variação da renda. E apesar de a ação ser da renda variável, o fundo imobiliário ser da renda variável, os dois têm riscos diferentes. O risco do fundo imobiliário está aqui, o risco da ação está aqui. Por isso que ela entrega mais rendimento. Porque ela entrega mais rendimento. Grande parte da minha carteira é ação, não é fundo imobiliário. Por que eu tô defendendo os fundos imobiliários? Não, é porque a verdade precisa ser dita, né? Porque senão a gente vai atrapalhar o investimento de muita gente, sendo que não deveria. Às vezes o cara tem que ter só fundo imobiliário mesmo, mas vamos chegar lá. E aí a gente consegue perceber aqui, então, que a volatilidade é comprovadamente bem menor do que as das ações, né? E olha que loucura. Pegando aqui desde 2011 a 2026, o retorno do IFIX foi maior também do que do Ibov. Que loucura, né, Léo? É óbvio, eu não invisto na média. E essa justificativa faz total sentido. Não vou aqui tentar cravar um gráfico bonito aqui pra vocês para falar que o IFIX é melhor que o Ibov. Não. Se fosse, eu teria mais IFIX do que Ibov. Mas eu tenho mais Ibov do que IFIX. Mais ações na minha carteira do que fundos imobiliários. Porque neste momento, e é justamente quando a gente é inteligente que a gente consegue atribuir essa volatilidade gigantesca do Ibov para comprar coisa barata. Mas tem que ter estômago. Mas compra coisa barata. Mas na média, o Ibov rendeu menos do que o IFIX. Isso não é argumentável, porque contra fatos não há argumento. O IFIX rendeu mais e correu menos risco que o Ibov nessa janela de tempo. É óbvio que você não vai investir em IFIX e é óbvio que você não vai investir em Ibov. Então uma carteira de pessoa, por exemplo, da Luiz Barros, provavelmente rendeu mais do que o IFIX nessa janela de tempo, porque ela investiu em ativos específicos. Ela não pegou os 92 ativos do Ibov, ela pegou os melhores lá, né? Então o rendimento deveria ter sido maior do que o do IFIX, provavelmente foi. E aí eu quero trazer um outro estudo para vocês aqui, que isso aqui virou até uma monografia, né? Deixa eu dar crédito aqui para quem merece crédito, porque depois eu vou te mostrar só um gráfico pro vídeo não ficar tão longo, tá? Ó, essa monografia foi muito boa porque eles estudaram quase 3.000 carteiras, 3.000 carteiras. Então você percebe que não é mais um estudo empírico, é um estudo estatístico. Quando eu tenho muitas carteiras, e aí dentro da medicina, quando a gente tem muitos pacientes, se eu comprovo que o uso de creatina em idosos é bom e faz bem cognitivamente pro idoso, em um paciente, qual que é a força de comprovação desse artigo? Agora, se eu faço isso com 1 milhão de pacientes e desses 1 milhão, 99% teve resultado. Percebe que estatisticamente, agora eu sou totalmente convencido. Então aqui, o número de carteiras analisadas foi de 2.600 e poucos, se eu não me engano, né? Deixa eu ver aqui quantas que foram. Quase 3.000. Ó, foram 39 conjuntos de 60 carteiras. 2.340 carteiras para ficar bem justo. E aí eles chegaram numa conclusão. Eles estavam fazendo um estudo aqui sobre ações e fundos imobiliários, tá? Inclusive, o que é mais vantajoso? Ter uma carteira só de ação, uma carteira só de fundo imobiliário? Será que é melhor ter uma carteira de fundo imobiliário e ação? Pausa aí pra sua reflexão. Opa! Será que é melhor eu ser 100% aqui, 100% aqui? Ou metade? Já passou isso na sua cabeça? E aqui a gente consegue ver, já argumentando juntamente com este gráfico aqui, que sim, não tem como negar que os fundos imobiliários eles têm muito menos risco do que as ações. Aqui a gente consegue ver dois gráficos. Neste gráfico de cá, a gente tem uma linha tracejada mostrando o IFIX e aqui a gente tem uma linha tracejada mostrando o Ibov. Essa linha tracejada, para quem quiser, é só baixar o artigo, tá? Deixei o título aí, bem bonitinho. Para quem quiser conferir depois, você vai ver que isso aqui é sobre o risco sistêmico do índice a ser analisado. Então aqui a gente está falando do risco sistêmico do IFIX. Esse é o risco que eu não consigo fugir do IFIX, que é basicamente o risco dos imóveis, que é 40%. 40%. Eu não consigo fugir desse risco, independente do quanto ativos eu adicione. Ó, se eu adicionar 40 ativos dentro da minha carteira, 40 fundos imobiliários diferentes, mesmo assim eu estaria correndo um risco ali muito próximo de 40%. Dentro das ações, mesmo que eu adicione 40 ativos diferentes, ou seja, 40 ações diferentes, você consegue perceber que 60, 62% ali, até 70, 65% é o risco mínimo. Aqui em 40 ativos, que poucas pessoas terão 40 ativos, né? Já te falei qual é o ideal de uma carteira de pessoas, comprovado estatisticamente, por isso que eu tô falando. Segue esse canal, segue esse canal, pede os conteúdos que você quer, eu vou trazer comprovação estatística para você. Aqui você consegue ver que o risco das ações, ó, o risco sistêmico das ações é bem maior. Você consegue ver que a diluição de risco dos fundos imobiliários ainda é maior também, ó. Com um fundo imobiliário tem 100% de risco, assim como as ações. Quando eu adiciono um segundo fundo imobiliário, o risco já cai para 80%, enquanto para as ações fica acima de 80%. Você percebe que mesmo que eu adicione infinitas ações, eu nunca vou ter o mesmo risco do que eu ter 10 fundos imobiliários. Ou seja, os fundos imobiliários eles têm menos risco que as ações, tá? Apesar de ter o risco de renda variável,
variável. A colocação quase que vira um sofisma, né? A avestruz é bípede, os humanos também. Logo, os humanos são avestruz. O fundo imobiliário tem risco de renda variável. As ações têm risco de renda variável. Logo, eles têm o mesmo risco. Não, é diferente, beleza? Isso é pra ficar claro, porque isso aqui eu tenho que bater com força mesmo, porque tem muita gente que leva isso aqui à risca, a sério, e pensa que os fundos imobiliários realmente têm risco. Inclusive, vamos continuar aqui, porque vocês vão ver que eles citam um exemplo aqui comparativo pra comprovar isso, tá? Agora, o cara tá perto de se aposentar. Digamos que o cara já tá com 60 anos, tem um patrimônio legal. Será que vale a pena o cara colocar ali quase todo o patrimônio dele em fundos imobiliários para ter aquele aluguel, aquele rendimento? Contanto que ele não vai contar com assim, não ligue com a variação do Oscilação da patrimônio, conta, né? Que pode acontecer e vai acontecer a renda variável. Acho que pode ter boa parte, sim, dos seus rendimentos em fundo imobiliário. O que a gente perguntaria é por que não bolsa, né? Eu acho que, de novo, voltando à comparação, assim, o fundo imobiliário, ele é vendido como algo extremamente seguro, que você não está correndo risco, que você só vai ver o patrimônio crescer. E a realidade a gente sabe que não é assim. A gente viu. A pandemia caiu tudo bem, bastante. tudo bem que comparar, às vezes, coisas que não são tão comparáveis, mas pô, você É pega difícil. fundos monoativos, inclusive, você Isso viu o que risco, aconteceu, meu que é um Deus mega do de um céu. Investir em risco. fundo imobiliário monoativo, cuidado, sai fora que é furado. E tinha aquele, né, que era só da Petrobras, né, que era só esqueci o nome dele, aí o pessoal investiu. XPMC, se não me engano, Era- é um ativo só. era- Pois é, então a era- pessoa era logística. longe, né? A pessoa entra num fundo imobiliário desse achando que está com um negócio super seguro e previsível na mão, e não é por aí. Então, acho que existem fundos e fundos, né? Mas, de novo, eu acho que tem seu investidor cativo, não somos um deles. E se fosse para escolher fundos imobiliários ou imóveis? Vocês estão contra a parede. Aqui eles tentaram citar um exemplo sobre pessoas que investiram em fundos imobiliários e se deram mal. Eu também poderia citar inúmeros exemplos de pessoas que investiram em ações e se deram mal. O próprio Luiz Barça investindo em Taurus, por exemplo, entende? Naquele momento, se a gente pega aquela janela de tempo, e aí você percebe que você não precisa usar exceção de uma regra para poder comprovar a sua ideologia. Pô, tem muita gente que investiu em Oi e se lascou, né? Teve muita gente que investiu em Magalu, se lascou, tem muita gente que investiu em Casas Bahia, se lascou, e nem por isso eu vou vir aqui falar para você que as ações são ruins. Não, as ações não são ruins, cara. Você pode sim se aposentar, multiplicar seu capital muito com as ações, mas do mesmo jeito que existe médico ruim, isso eu tô falando porque eu sou médico, tô lá trabalhando lá do outro médico ruim. Tem médico ruim pra caramba, tem engenheiro ruim pra caramba, tem instalador de ar ruim pra caramba. No vídeo anterior eu falei pra vocês, pô, eu recebi 2 técnicos pra poder instalar a internet aqui em casa. O primeiro era horrível, o segundo, mano, uma pessoa absurda, assim, ó, uma pessoa admirável. O cara chegou sorrindo, saiu brincando, instalou a internet, o outro cara não conseguiu instalar, como assim? Então você percebe que em qualquer lugar tem coisas boas e coisas ruins. Dentro do fundo imobiliário tem fundo imobiliário ruim? Tem fundo imobiliário ruim mesmo. Se você investir em fundo imobiliário ruim, você vai se lascar. Se você investir em ETF ruim, vai se lascar. Se você investir em ação ruim, você vai se lascar. Então percebe que não é da classe, é do investidor que não sabe escolher. E se você escolhe bons fundos imobiliários, você terá bons resultados também, tá? E aí outra argumentação que é legal demais da conta, né? Isso aqui, ó, cabe um ponto pra eu te explicar numa live de 2 horas que eu fiz ali junto com uma live exclusiva da mentoria que eu deixei disponibilizado pros membros, que eu achei extremamente necessário compartilhar com vocês. Depois eu te mostro qual é a live, tá? Mas por que não bolsa? Porque hoje, pra você chegar na cifra de 1 milhão, não é tão fácil. Aí vamos supor que você chegou na cifra de 1 milhão e você quer se aposentar agora. Esse cara deveria colocar o dinheiro tudo em fundo imobiliário? E por que não bolsa? E quando eles se referem à bolsa, no caso, renda variável, ações, né? Os fundos imobiliários também estão na bolsa, mas ali é meio que uma segregação para ações. Então, por que não ações? Será que dá pra você se aposentar com ações de verdade? Será que realmente faz sentido a gente aguardar a nossa aposentadoria por ações? Porque eu já argumentei isso algumas vezes e provando pra vocês, né? Uma coisa é a gente falar de uma pessoa que tem 4 bilhões de reais. Outra coisa é a gente falar de uma pessoa que tem 1 milhão. E olha que 1 milhão de reais são poucas pessoas que conseguem. Imagina quem tem 300 mil. Você passou a vida inteira trabalhando, teve seus perrengues da vida, você conseguiu juntar 300 mil, que já é raro. 300 mil. Você vai aposentar investindo em ação, cara? Pô, isso me dói porque tem pessoas que realmente acreditam nisso. Tem pessoas que realmente acreditam nisso. E eu sinto muito de dizer, mano, as ações, elas não vão te aposentar como você imagina. Não vão te aposentar como você imagina. Porque o papel da ação não é te prover renda. Não é te prover renda. Eu te provei isso em alguns vídeos aqui. E eu quero, inclusive, deixar recomendado pra vocês uma live que era exclusiva da mentoria, que eu deixei lá pros membros. Se você quiser assistir ela, só você se tornar membro, que é essa aqui. Como que você tem que compor a sua carteira dependendo da sua idade. Porque, às vezes, sim, você vai precisar ter mais ações no começo, mas depois você vai ter que fazer reversão de carteira e ter mais fundos imobiliários, senão você não vai conseguir renda. As ações não pagam de maneira estável, as ações não pagam de maneira mensal, as ações não pagam como você precisa contar com o pagamento de aposentadoria. Não é assim que funciona. O Banco do Brasil reduziu de 45% de payout para 30% de payout, assim, ó. Caiu o lucro de 36 milhões para 20 milhões, assim, ó. Você vai contar com isso? Porque se você tinha uma parcela grande da sua carteira em Banco do Brasil, por exemplo, e você estava aposentado lá, 20% da carteira em... Vamos supor que você tem sua ação, né? 20% da sua carteira, 10, 15% da sua carteira está em Banco do Brasil. Você viu a sua renda cair 20%, praticamente. Você viu sua renda cair 10%. Você ganhava 5 mil reais e agora você está ganhando 4 mil, 4.300. Então percebe, você teve essa... Em fundo imobiliário você não teria isso, entende? Então se você precisa de renda,
E aí uma coisa que eu sempre falo pros alunos, pra todo mundo que tem esse tipo de dúvida, cara, se você precisa de renda, eu não tô nem aí se o SP500 rende mais do que a ação X, se a Axia rende mais do que o HGLG, se, sei lá, eu vou investir em QQQI lá pra ter dividendo sintético com o NAG11, ou então vou investir em COIN11 pra ter dividendo sintético. Eu não tô nem aí o quanto que isso pode render 300 mil %. Se eu preciso de renda, eu tenho que escolher um ativo que me pague renda. O melhor ativo para me pagar renda. E esse ativo é o fundo imobiliário. Não tem como negar isso. Não tem como negar. Principalmente para quem tem pouco dinheiro. Porque 1% de yield é pouco, né? Para quem tem 1 milhão, por exemplo. 1% de yield anual vai ser pouquíssimo. Você não vai conseguir viver com 1 milhão de reais. Agora, para quem tem 1 bilhão, consegue. Então você percebe que depende muito do cenário. Só que pegando isso aqui para a maioria dos brasileiros, cara, 1 milhão investindo em fundo imobiliário, você vai ter lá seus 8 mil reais de renda. Uns 7 mil garantido, assim. Esse você consegue. 7 mil isento de imposto de renda. Então, pô, 7 mil por mês já tá bacana. Vai ter que corrigir a inflação, vai ter que tirar um pouquinho mais disso aí, 5 mil vai ficar. Você percebe? Nas ações, a média já é 0,5, 0,6, cara. Aí já vai ser 5 mil. E pode ser que grande parte disso venha de JCP. Aí já cai pra uns 4,500. Para repassar a inflação, com uns 2,5. Entende? Percebe que realmente não tem como. Eu vou deixar um vídeo aqui pra você assistir, tá? Você que ficou interessado em aprender nisso. E você que quer realmente se aprofundar, se torne membro aí, 7 pila que você vai pagar, vai ter conteúdo pra caramba lá. E essa live é muito importante. Você que chegou até aqui nesse vídeo, é muito importante que você assista essa live. E eu quero até trazer uma entrevista aqui, que o Thiago, tava bem novinho aqui, ó, tem 9 anos essa entrevista, caramba, tem 9 anos essa entrevista. Há 9 anos atrás, tá, que os fundos imobiliários eram bem mais incipientes do que são hoje, bem mais incipientes. Essa entrevista, o Thiago tá entrevistando a Lúcia Mazini, que é a filha do Décio Bazin. Eu não sei se você sabe, mas o único livro que o Luiz Barsi recomendou com a boca dele foi o livro do Décio Bazin, que inclusive foi o Décio Bazin que provavelmente inspirou o Luiz Barsi a calcular o preço teto do jeito que ele calcula lá, dividindo 6%, porque quem fez isso de verdade foi o Décio. Então, se você ler o livro do Bazin, vai ver lá que ele calcula como que ele chega nesses 6%, na parte 72, eu já usei tantos exemplos com essa página, já acertei a parte 72 vai estar lá. Pô, cheguei na conclusão, Décio falando, né, cheguei na conclusão de que 6% é a taxa média de juros mundial, então vou usar isso para minha rentabilidade em dividendos de ações. Ele faz um modelo de fluxo de caixa descontado com dividendos, que até o Gordon depois usa também, né, enfim. Mas basicamente é isso que o Décio faz. E o Luiz Barsi, ele usa essa metodologia para poder fazer os seus investimentos. Ele atribuiu mais algumas coisas, os setores específicos, né, o BEST, que ficou famoso do Barsi, mas basicamente é o modelo do Décio Bazin. Tanto que o Barsi, ele recomenda o Décio, né? E aí, olha que legal, cara. O próprio Décio, pra quem lê o livro, tá? Quem lê o livro, o próprio Décio fala que ele faz reversão de carteira no final da vida dele. Que no finalzinho da vida, ele precisou converter algumas ações em fundos imobiliários. Ele precisou converter, eu vou repetir, tá? Ele precisou, fato de necessidade. Ele precisou converter algumas ações em fundos imobiliários para poder conseguir renda, para viver de renda. E aqui eu tô pegando agora um trecho dessa entrevista aí, vai ficar aí o link dela também para você clicar e assistir, mas qualquer coisa é só você digitar isso aqui no YouTube, vai aparecer também. Lá no minuto 7, tá? Minuto 7, ó, vou dar o play aqui, ó. E vocês seguem até hoje o que foi preconizado nesse livro? A gente segue, assim, não, a nossa parte de aplicação não ficou em ações, né? A nossa parte de aplicação não ficou em ações. Por quê? Por que será? Né? O Bazin, ele fala sobre isso no livro. Né? Hoje a gente investe em fundos imobiliários. O que a gente investe, o que a gente usa muito no livro dele, toda a filosofia de vida que ele nos passou, né? Então, assim, que a gente não deve pensar só no agora, embora a moda esteja sempre, né? Pensa agora, o que existe agora não é bem... Enfim, depois ela vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas você vê que as aplicações que foi passada adiante do Décio Bazin não tá em ação. É fundo imobiliário, pela necessidade de renda passiva. Então, talvez realmente faça sentido, só assim, talvez você que está esperando se aposentar com ações, realmente fazer uma simulação real. Faça uma simulação real. O maior problema dos brasileiros é que eles não fazem conta. Faz uma simulação real. Se você tiver com preguiça de fazer simulação real, vou deixar o vídeo aqui de eu fazendo a simulação real, tá? Eu faço a simulação real pra vocês, se você quiser assistir. Depois o André faz uma boa pergunta aqui, ele pergunta para o Felipe se ele fosse investir em imóveis, né? Se ele investiria através de fundos imobiliários ou de maneira direta. E aí eu vou dar uma acelerada aqui pra você escutar a resposta. O que quer saber? Então, eu acho o seguinte, André. Por exemplo, o investidor imobiliário. Você tem aquele cara que tem 1 ou 2 imóveis alugados, vai, né, deixa lá, depois ele tá vacante, ele vai procurar um novo inquilino e tal. E você tem aquele cara que vive daquilo. Então o cara tá sempre procurando imóveis, ele sabe de boas oportunidades, o mercado imobiliário desaba, ele vai lá e compra imóveis. Então, se eu fosse um investidor imobiliário, eu seria mais esse segundo perfil. Mais ativo, né? O cara mais ativo, exatamente. Porque, assim, imóvel, talvez a minha experiência com imóvel seja muito ruim. Mas, de largada, você tem que deixar 6% de comissão para um corretor, para mim é inconcebível. Em qualquer investimento. Mesmo que você vai alugar o primeiro aluguel, você fechou um contrato de 12 meses. O primeiro aluguel é 12 12 anos. então depois você vai ter que pagar uma administração caso você não queira fazer a administração do imóvel, né? Você tem várias questões. O imóvel ele tá vacante, você tem que pagar Condomínio, condomínio, IPTU, o inquilino sai, você tem que fazer uma reforma, muitas vezes ele não tá de acordo com o que você... Então, assim, eu acho que a pessoa que se dedica
tudo bem. Mas aquele cara que quer ver isso como uma fonte de renda e tá ocupado com outra coisa, Complicado. provavelmente ele vai ter dor de cabeça. Inclusive, esse é o problema que os fundos imobiliários resolvem, né? Os fundos imobiliários eles são tributariamente mais vantajosos, na parte da organização também é mais vantajoso, a parte de qualificação, provavelmente um gestor é mais qualificado do que você para escolher imóveis. Eu falo isso e também não tenho tanta experiência sobre isso, né? Eu converso com pessoas que têm grandes experiências, por exemplo, Sidney Anglo, um cara famoso pra caramba lá em São Paulo, construiu seu império de imóveis e tal. Ele fala sobre isso. E engraçado que eu fiz uma entrevista junto com ele, né? Ele me deu essa honra de poder entrevistar ele. E uma das frases que ele soltou é: pô, eu tô vendendo imóveis pra comprar fundos imobiliários. Poxa, o cara que vive dos imóveis mesmo, que vive fazendo isso ativamente, ele tá achando mais vantajoso investir através de fundos imobiliários. Então o que eu vejo muito entre as pessoas que gostam muito de ação, porque eu sou um cara que gosta muito de ação também, né? Eu tenho que te provar isso, né? Eu sou um cara que gosta muito de ação também. Se olha, hoje a minha carteira do Rumo ao 100K, pô, eu tenho 800 mil investidos em fundos imobiliários, mas eu tenho 1,3 milhões investindo em ações. 39% da minha carteira é ações. Então, eu não tô aqui defendendo os fundos imobiliários porque eu não gosto de ação. Não, pelo contrário, eu gosto muito de ação, né? Eu só acho ruim pessoas que gostam de ações ficarem criticando os fundos imobiliários sem muito motivo. É porque não tem motivo, né? Depende da necessidade de cada tipo de investidor. E aí, pra gente finalizar, porque o vídeo já acabou, né? Eu quero trazer aqui esse estudo do Diego Luiz, que inclusive, olha que legal, é um aluno da mentoria. Um aluno da mentoria muito dedicado. Ele produziu, e aí, vocês aí que quiserem ler o artigo na íntegra, vou deixar o link aqui pra vocês também. Deixa o like lá, comenta pro cara. Ele tá fazendo bons estudos aqui sobre investimento, tá? Ele já fez aqui fundos versus ações, fronteira eficiente, carteira ideal com Python, Markowitz, né? É um cara inteligente, né? Um cara inteligente. A fórmula do Joel, a fórmula mágica, usando o Earning Yield, funciona realmente pro mercado brasileiro? Será que é legal? Funciona ou não funciona? Porque aí aqui é estudo com backtest. Eu tô comprovando estatisticamente, né? Aí já é outra história. Não é o que eu acho, é o que aconteceu e que provavelmente vai acontecer. Então aqui neste estudo, fundos imobiliários versus ações, vale a pena investir em fundos imobiliários para o longo prazo, que é aquele dilema, pô, o cara que tem 20 anos, será que vale a pena ele investir em fundos imobiliários? O cara que tem 30 anos, será que vale a pena ele investir em fundos imobiliários? E olha que legal, isso aqui já foi comprovado outras vezes, tá? Eu tô usando aqui o artigo de um aluno meu, porque realmente ele ficou metodologicamente muito coeso, porque tem que criticar a metodologia do cara, pra ver se ele tá forçando a barra em algum método aqui. Pode ler, os mimizentos aí que vão falar, mas não sei, eu leio o artigo do cara e encontra alguma falha metodológica. O cara não teve muita falha metodológica aqui não, o cara estudou direitinho. E aqui, o que ele quer? Ele quer ver a comparação entre IFIX e Bovespa. O que é melhor, né? Vou dar um zoomzão aqui pra você, ó. Ele pegou uma janela de tempo de 2015 a 2026, certo? 2015 a 2026. Então tá bem atualizado, né? De janeiro de 2015 a dezembro de 2025, ó. O retorno do Ibovespa foi 226%. E o retorno do IFIX foi de 177%. Então percebo que o IFIX perdeu pro Ibov, certo? O IFIX perdeu pro Ibov. Pô, Léo, olha aí, ó. Por isso que eu invisto... Calma, calabresa. Vamos lá, vamos continuar aqui. O que tá acontecendo aqui no estudo? Aqui você consegue ver as janelas móveis de retorno em 12 meses das ações e dos fundos imobiliários. Porque aqui é o quanto de retorno entregou as ações. Você consegue perceber que as maiores pernadas de altas das ações, frente ao IFIX, que é o amarelinho, foi no momento de crise. Então lá em 2021, ó, tivemos muita queda, né? Demorou um pouco pra subir, mas quando subiu pra caramba. Mesma coisa aqui em 2017, que foi pós-crise lá dos caminhoneiros, né? O Temerzão lá, lembra? Depois da Dilma, o impeachment da Dilma. Então você percebe que nas recuperações a bolsa é realmente muito forte, mas você tem que passar pela queda, tá? Aqui você consegue ver a distribuição dos retornos diários, o quanto o Ibov, ele tem uma distribuição em Gauss muito mais aberta do que o dos fundos imobiliários, ou seja, mais uma comprovação dos retornos em Gauss, que é essa janela de dispersão. Quanto mais curta ela é, menos volatilidade o ativo tem, né? Menos espaço entre muito alto e muito baixo eu tenho. Então aqui mais uma comprovação de que o IFIX tem menos volatilidade do que o Ibov. Aqui ele colocando de uma maneira diferente, só para você conseguir perceber, ó, o quanto que o Ibov tem de distribuição de frequência de retorno, é muito mais alargado que o IFIX. Depois ele passa aqui para volatilidade e drawdown. Volatilidade é aquilo que a gente já discutiu. Drawdown são maiores quedas, tá? Então aqui a volatilidade do Ibov, olha, muito maior do que o do IFIX, não tem como comparar, cara. Aquela frase cai por terra, você nunca mais vai usar ela, e você vai ensinar quem usa ela, beleza? Ó, não tem como comparar, o Ibov tem muito mais volatilidade do que o IFIX, por isso que ele tem que entregar mais retorno mesmo. Porque se o investidor ele é inteligente, ele usa a volatilidade para comprar e ter maior retorno. Pô, se o Banco do Brasil ele cai de 29 para 18, se eu comprar 18 eu vou ter maior retorno. Então, como eu tô jogando na média, teoricamente um pouco desse retorno entra aí embutido. Então, a volatilidade, que é o risco que eu corro, tem que me proporcionar maior retorno. Não faz sentido eu investir num ativo que tem volatilidade de 80 para ter a mesma rentabilidade que o ativo que tem uma volatilidade de 10. Você consegue perceber? Por isso que as ações já são obrigadas
a entregar mais retorno que o IFIX. Porque se elas não entregam mais retorno que o IFIX, não faz sentido investir em ações. Você entende? As ações, elas são obrigadas a entregar mais rendimento. Então, não é sobre se as ações entregam mais rendimento que fundos imobiliários, não. Não, as ações são obrigadas. Mas perceba que a argumentação já é outra. É se vale a pena eu ter fundo imobiliário também na carteira. Porque a ação eu tenho que ter. E será que vale a pena eu ter fundo imobiliário também na carteira? Aqui a gente tem o gráfico de drawdown, as maiores quedas. Lá em 2016 você vê que o IBOV caindo, né? Em 2020 você vê que as quedas são bem maiores, né? Então o IFIX quase nunca caiu mais do que o IBOV. Aqui o IFIX tinha caído um pouquinho mais porque o IBOV deu uma recuperada, pernada de alta, né? Mas em geral o drawdown do IBOV é bem maior. Aqui ele coloca dinâmica da correlação, aí você percebe que o cara é inteligente porque ele usou aqui, ó, o almoço de graça. Quem usa essa analogia é o Rei Dalio, que ele fala sobre correlação negativa. Você vê que o cara é inteligente, né? Ou pelo menos tá estudando. Às vezes ele nem é inteligente, mas esforçado ele é. Você vê que a correlação aqui entre IBOV e IFIX, ela é positiva, né? Nunca abaixo de zero, então ela sempre é positiva. E aqui ele começa a falar sobre Markowitz. Provavelmente o que motivou ele fazer esse artigo aí foi o tanto que eu falo de Markowitz, né? Eu falo de Markowitz pra caramba, porque esse Markowitz, ele já destrói grande parte das argumentações infundadas, ou com pouca profundidade, que às vezes você começa a tomar um copo aqui, né? E aí você chega até aqui assim, aí você, pô, eu cheguei no resultado, mas não, ainda falta muita coisa, e aqui o resultado vai ser totalmente diferente. E aí o Markowitz, ele fala muito sobre correlação, ele fala muito sobre curva de eficiência, o Rei Dalio também fala muito sobre isso. E aqui, teoricamente, a gente vai adicionar dentro da nossa carteira sempre ativos que são correlacionados de maneira desigual. Preferencialmente, como diz o Rei Dalio, de maneira negativa. E, ó, se o IBOV e o IFIX tivesse correlação positiva perfeita, de 1, ou seja, mesmo tanto que o IBOV sobe, o IFIX sobe também, se sobe 10% o IBOV, sobe 10% o IFIX, correlação positiva de 1, ter os dois na carteira não reduziria o risco, apenas aumentaria a exposição ao mesmo fator. No entanto, como o gráfico mostra, momentos de descolamento, a inclusão de FIs em uma carteira reduz a volatilidade global do portfólio. Isso é fato, tá? Isso é fato. Isso é estatístico. E aí ele fez aqui, então, uma simulação do portfólio eficiente, para ver se colocar fundos imobiliários dentro da carteira faz sentido ou não. Ó, para colocar à prova a tese da diversificação, realizei um backtest de uma carteira teórica híbrida, composta por uma alocação igualitária, que é de pesos iguais, 50% IFIX e 50% IBOV, com rebalanceamento diário ao longo dos últimos 10 anos. Então o cara foi rebalanceando, tá? A gente nem faria isso, de rebalanceamento todos os dias. E aqui, inclusive, seria para jogar retorno do IBOV para dentro do IFIX, porque normalmente o IBOV vai dar umas pernadas, você vai ter que rebalancear a carteira e jogar para dentro do IFIX, aumentando a exposição no IFIX, inclusive, tá? Mas enfim, a gente não faria isso na vida real. Mas é a forma perfeita de fazer a simulação para ver se o IFIX realmente reduz a volatilidade da carteira. E olha que bonito, né? Olha que bonito. Isso aqui, ó, destrói e acaba com aquela dúvida sua. Será que faz sentido eu que tenho 20 anos, ou que eu ainda tenho muito tempo pela frente, investir em fundos imobiliários ou não? Será que faz sentido? Primeiro, você tem que ver seu perfil de investidor. Às vezes você não gosta de fundo imobiliário, e aí tudo bem, né? Não dá pra você falar que fundo imobiliário é ruim, você só não gosta. Ah, não gosto. Por quê? Aí você vai se justificar. Pode ser que sua justificativa faça sentido ou não, mas é uma personalidade sua, entende? Ah, eu não gosto de suco de limão. É por quê? Porque eu não gosto. Eu não gosto de... Entende? No caso, eu gosto de suco de limão, tá? Mas foi só um exemplo. E aqui a gente consegue perceber a rentabilidade de uma carteira do IBOV, que é o rosinha aqui, ó. Tá vendo lá o rosinha lá, ó? Então esse aqui é a rentabilidade do IBOV, só o IBOV. Aqui a gente consegue ver a rentabilidade do IFIX, que é essa roxinha aqui. E quando a gente tem uma carteira 50-50, perceba, a rentabilidade foi muito, muito, muito parecida com o IBOV. Isso aqui é muito legal, porque eu também falo sobre isso, e eu também cito esse exemplo, quando eu comparo IBOV versus dólar, ou uma carteira dolarizada, SP500, é pra te mostrar que a correlação negativa te ajuda demais. Porque aqui o que é normal é o seguinte, se você acha que o IBOV veio aqui e o IFIX veio aqui, bom, toda pessoa normal que não estuda, eu não posso falar que não estuda, toda pessoa normal que nunca fez esse exemplo, que nunca estudou Markowitz, que nunca viu Markowitz, ele pensaria que a média aqui, se eu coloco 50% da carteira em ação e 50% em fundo imobiliário, eu teria a rentabilidade média aqui, ó, estaria aqui. Por isso não vale a pena, pô, eu vou abrir mão de tudo isso aqui de rentabilidade, por isso faz sentido eu ficar só em ação. Só que não, olha que bonito, se eu coloco fundo imobiliário e ação na minha carteira e faço rebalanceamento, pô, eu tenho uma rentabilidade muito parecida, só que eu tô correndo muito menos risco. O que você prefere? Ter uma rentabilidade de 100%, com risco de 10%, ter uma rentabilidade de 80% com um risco de 5%, ou ter uma rentabilidade de 105% com um risco de 20%. O que você prefere, cara? Pra mim, isso aqui faz muito mais sentido. Por que eu vou correr o dobro de risco pra ganhar 5% a mais de rentabilidade? Isso aqui, na verdade, vai me fazer perder dinheiro em algum momento. Eu tô tentando pegar lá 5% a mais e vou me lascar, né? Então, dentro de uma carteira, e aí não é o Léo que tá falando, não é o Diego aqui que fez o estudo tá falando, não, isso é um estudo estatístico, comprovado por Markowitz, você ganhou o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas, porque ele mostrou isso, que isso existe, né, que essa curva existe, essa fronteira eficiente existe, e a gente sempre usando ativos correlacionados de maneira desigual, a gente tende a ter um resultado melhor, não só na rentabilidade, mas no índice Sharpe como um todo.
Inclusive, ele fez um estudo junto com o Sharpe depois, sabia? Pois é, o Sharpe, ele mede o quanto que você é realmente eficiente. Não é se você teve 100% de rentabilidade e o 100% de rentabilidade é melhor do que o 90%. Não, porque eu posso falar pra você que eu tenho um rendimento só de 15% ao ano e você tem um rendimento de 100%. É melhor você do que eu? Não. Sabe por quê? O seu risco da carteira é muito grande, em algum momento pode ganhar 100 durante 30 anos. No 31º você perde o dinheiro todo. Foi melhor do que eu que tô ganhando 15 com pouco risco? Eu vou ganhar muito menos do que você, mas eu vou manter o meu patrimônio por longo prazo. Com muito menos risco, muito menos volatilidade. Não tô falando que você não pode ter 100% ações, não. Só tô te provando, por A mais B, estudo estatístico, comprovado, né? Tem que ficar repetindo isso toda hora. Que faz sentido se você ter fundo imobiliário na sua carteira, cara. Às vezes pode ser que você não quer ter, mas é comprovado que faz sentido ter. Ah, não quero ter. Beleza, tudo bem. Aí é perfil de investidor, entende? Mas é comprovado que faz sentido ter. Entendeu? Por isso que o Kraken tem o R lá de real estate. Porque eu gosto do meu dinheiro, meu amigo. Eu não gosto de defender uma metodologia ou uma ideologia que, é a ideologia do Léo. É porque o Léo vende curso de fundo imobiliário, por isso que ele tá defendendo. Não quer comprar o curso, não compra. Moço, vai aprender sua ação, então. Eu ensino sobre ação também. Eu vou ensinar sobre tudo no mercado financeiro. Você aprende tanto aqui de graça, né? Não é por isso, não. Eu ensino fundo imobiliário lá porque eu sei que tem gente que quer aprender fundo imobiliário. Então o curso é muito barato, é o melhor que tem. Inclusive, se você quiser aprender, tá aqui o QR Code, ó, pra você aprender, investir em fundo imobiliário de verdade. Você construir uma carteira forte, mostrando pra você que só tem ação, faz sentido você ter fundo imobiliário, que talvez lá no futuro, lá na sua vida, tá, essa aula aí, ó, dos membros, talvez lá no futuro você tenha que ter até mais fundo imobiliário que ação. O conhecimento te liberta, tá? Então cuidado com frases maximalistas, porque às vezes as frases nem são maldosas, tá? E eu não acredito que nenhuma das frases ali dos cortes foram maldosas, nenhuma, em nenhum momento, não é isso, pelo amor de Deus, cuidado com a interpretação, não é isso, mas às vezes elas são colocadas de uma maneira em que a sua interpretação é prejudicada, entende? O Pedro me disse uma coisa um dia, que a comunicação é sempre por parte do comunicador, né? Então, o comunicador sempre vai ser o culpado. Se você interpreta de maneira errada, o culpado sou eu. Então, eu tento fazer de maneira muito clara e especificar vários pontos, fazer vários disclaimers, por isso que os vídeos têm 1 hora e não só 20 minutos, né? Pra que você entenda de verdade o que eu tô querendo dizer, né? Pra que não fique pontos de dúvidas, pra que não fique nenhuma ideia maximalista, mas que fiquem ideias comprovadas estatisticamente. Ah, porque o Léo gosta de ação porque ele gosta. Não. Eu comprovo estatisticamente porque que eu gosto de ação. Ah, o Léo gosta de... O Kraken tem 5% em cripto. Só porque o Léo gosta só de 5% de cripto? Não, meu amigo, não é por causa disso, não. É porque eu já estudei, já fiz backtest, usei fronteira eficiente, fiz um monte de coisa e no cálculo estatístico matemático faz sentido você ter 5%. Se fizesse sentido ter 20, eu ia ter 20. Se fazia sentido ter 2, eu ia ter 2. Como faz 5, então eu tenho 5, entende? É porque eu gosto do meu dinheiro. E aí eu queria te defender, você, de acabar com o seu dinheiro. Estuda, fica com Deus. Tamo junto. Amanhã vai ter outro vídeo para aí pra você.